Graça e paz. Eu quero estar dividindo com vocês um estudo que nós iniciamos ontem com o nosso grupo de estudo lá da nossa igreja, que está baseado num livro que eu acabei de ler, muito interessante. O livro, o tema do livro é Feridas Satânicas. Como lidar com as mágoas, os traumas, a amargura e outras dores da alma. E por que eu acho que esse assunto seja interessante? Porque nós estamos sempre buscando na nossa vida espiritual um crescimento, restauração, transformação. Só que muitas das vezes esses fatores eles estão atrelados ao passado, eles estão atrelados a traumas. Não necessariamente são fatores espirituais, mas numa grande maioria estão associados a fatores emocionais. Então a gente precisa tratar um pouco do nosso emocional para que a gente possa entrar no espiritual realmente libertos. Que a gente possa entrar no espiritual realmente sem opressão, né? Sem sentimentos oprimidos ligados ao passado e ligados a traumas, principalmente a traumas de infância. Então, o livro ele começa falando, basicamente, que o inimigo ele existe, né? Ele não é. A gente não pode ter dúvida disso. A gente não pode ter dúvida de que o mal existe, que Satanás existe, que o objetivo dele sempre foi e é destruir aquilo que Deus construiu, que é a raça humana. Né? O foco, o alvo de Satanás é o homem. E isso fica comprovado desde o Jardim do Éden. Né? Qual foi o ponto de ataque da serpente, né? De Satanás em forma de serpente? Foi no homem, foi através de Adão e Eva. E a partir daí, o homem se torna um ser pecador. Desde o nascimento, ele já carrega em seu gene o pecado. Isso está na palavra. Só que o inimigo ele encontra alguns meios de agir na nossa vida. Ele encontra alguns caminhos para que ele possa estar entrando na nossa vida. E que meios são esses? Como é que o inimigo ele entra na nossa vida? Como é que ele age na nossa vida? Como é que ele consegue entrar na nossa vida? Através de onde que ele entra na nossa vida? O nosso coração ele pertence ao Senhor, então não é através do coração. Mas a nossa mente, quando a gente permite, é o canal onde o inimigo começa a agir na nossa vida. Portanto, é através da mente que ele encontra campo para atacar nossa vida espiritual. E aí, no livro fala algumas coisas que eu separei para poder a gente estar dividindo, que assim a gente não pode deixar passar. Ele injeta determinados sentimentos, ele injeta no nosso ser sensações que fazem com que a nossa mente se torne realmente doente, onde gera sentimento de mágoa, sentimento de orgulho, de egoísmo, de rebeldia, de medo, de insegurança, de amargura. São sentimentos que, ao longo da vida, desde criança, ele vem jogando na nossa mente, para que a gente receba na nossa mente e projete isso no nosso coração. E aí um coração fechado, um coração contrito, um coração de pedra, é um coração que não recebe a Deus, é um coração que não recebe a palavra de Deus, é um coração que não recebe a adoração. Então, é tudo muito manipulado. Ele faz as coisas de uma forma muito manipulada. E é por isso que a gente tem que buscar conhecimento, para a gente entender como é que isso acontece, para que a gente possa se prevenir para que isso não possa acontecer e para que a gente possa vir a buscar o tratamento ideal, o tratamento adequado, para que aquilo que a gente ainda tem, como consequência de situações que nós vivemos, né, para que isso realmente venha ter um fim, para que a gente possa eliminar isso da nossa vida. E aí no livro diz o seguinte: a essência espiritual do homem descreve a sua natureza real, ou seja, a essência espiritual do homem descreve aquilo que ele é, relata aquilo que ele é. E essa essência espiritual é a escolha nossa. Nós escolhemos o que nós somos. Sobre o âmbito espiritual, nós escolhemos o que nós somos. Porém, ele vem falando da parte emocional diferente. A essência emocional de um homem se forma sem entendimento, sem consciência ou sem vontade. Ou seja, não é de forma consciente. E aí que está o perigo. Quando você não escolhe, quando você aos poucos vai recebendo. Sabe aquela criança que ouviu a vida inteira? Você é feio, você é feio, você é feio. Ela vai crescer um adulto que se olha no espelho e se acha a pior pessoa do mundo. E é de forma que ela nem percebe. Aquilo ali foi uma pessoa usada para trabalhar aquilo no coração dela, através da mente. Ela foi recebendo aquilo, projetando para o coração, recebendo aquilo, projetando para o coração. Então a gente começa a entender que muitas das coisas que nós temos hoje, muitos sentimentos, comportamentos, visão, ele está atrelado a esses traumas que nós tivemos no passado.
São traumas que foram impostos na nossa mente, muitas das vezes por pessoas usadas na nossa família, pelo inimigo, até pai e mãe, né? E a gente precisa trabalhar isso agora de uma forma contrária. A gente precisa eliminar isso na nossa vida, e o nome disso se chama libertação. A gente precisa se libertar desses sentimentos para que a nossa vida espiritual, o nosso processo de caminhada espiritual, ele possa fluir sem a existência desses traumas. Então, a gente começa a perceber que a principal vítima do inimigo são as crianças. Olha aí o nosso compromisso de trabalhar a mente das nossas crianças. Olha aí o compromisso de cuidar dos nossos filhos, sobrinhos, do lar que essas crianças estão vivendo, de levar amor para essas crianças, de levar conforto, mesmo que não seja da nossa família, né? Para poder amenizar, para poder quebrar essas correntes que o inimigo vai gerando ao longo dos anos, elos e mais elos, a ponto da pessoa chegar a um adulto que dificilmente, só pelo poder de Deus mesmo, é que ele consegue se libertar. Então a gente começa a entender que muito daquilo que nós somos hoje é consequência da nossa infância lá atrás. A gente começa a entender que o comportamento do outro que convive com a gente, seja companheiro, seja amigo, é consequência daquilo que foi lá atrás. Portanto, às vezes um irmão ele fala mal com a gente não aceita. Mas a gente não sabe o que ele viveu lá atrás. Por que ele tem esse coração fechado? Por que às vezes eu falo com ele e ele não responde? Por que às vezes você dá uma paz do Senhor, o irmão arregala um olho para você que parece que vai te morder? Porque ele tem aquilo ali lá no passado. Lá no fundinho da mentalidade, da mente dele, tem algum pontinho ali que foi destruído, que precisa ser reconstruído. E essa reconstrução, ela só acontece através do amor. Por isso que Deus ele veio nos mostrar o amor. Ele mandou Jesus para viver entre nós e nos provar como é viver em amor. É quando a gente começa a entender o problema do outro. E a gente começa a entender o problema do outro, consequentemente o outro começa a entender o nosso problema. E a gente, consequentemente, começa a entender também o nosso problema. Então, nesse primeiro capítulo, o livro não fala de amor, mas a gente entende que tudo isso a gente cura com amor. O sentimento de mágoa a gente cura com amor. O sentimento de egoísmo a gente cura com amor. De orgulho a gente cura com amor. Não é orgulho por orgulho. Ele não fala comigo, eu não falo com ele. Não é ele não me dá, eu não vou dar a ele. Não é dessa forma. Ele é amargo comigo ou você. Pelo contrário. Nós precisamos gerar em nós o sentimento de amor para que a gente possa destruir esses elos que foram criados ao longo da vida do nosso irmão e ao longo da nossa vida com amor. Então, assim, é muito prático da gente começar a entender como que Satanás começa a agir na nossa vida e como ele começa a agir na vida do outro. Ele começa a controlar a nossa vida, ele começa a controlar a vida do nosso irmão através das nossas emoções. A gente não pode se esquecer disso que eu li aqui. A essência espiritual do homem descreve a sua natureza real. O que você é espiritualmente é o que você escolhe ser. Porém, a natureza emocional, ela não é escolha nossa. Ela simplesmente acontece. É permissão, mas isso acontece. E aí a gente tem que trabalhar para que isso não venha continuar acontecendo. Precisa eliminar aquilo que já foi criado negativamente na nossa vida e não permitir que aconteça novamente. Amém? Eu fui buscar uma referência. Deixa eu achar aqui. Lá no livro de João 10:10 diz assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? O ladrão é o inimigo, é Satanás. Por que o ladrão? Porque o ladrão ele rouba, ele tira, ele absorve, ele leva tudo aquilo que é bom. Então o ladrão aqui se refere na palavra Satanás. Ele veio com o objetivo de matar, roubar e destruir. Ele é o ladrão da nossa alma. Quando ele consegue entrar na nossa mente, manipular a nossa mente, manipular os nossos anseios, manipular os nossos desejos, ele está roubando a nossa alma. Porque nós nos tornamos o quê? Prisioneiros dele, refém dele. Ele passa a ter propriedade sobre nossa vida. E aí como é que a gente consegue vencer isso, né? Hoje nós já somos o adulto, o problema já foi lançado lá atrás enquanto criança, eu já tenho esse trauma. Como é que a gente vai vencer isso? A proposta da Bíblia, a proposta da palavra, a proposta do reino de Deus é uma proposta de restauração de vida. É você esquecer tudo aquilo que está no passado e viver o novo de Deus. E a gente só consegue fazer isso quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador.
Então, a proposta do reino, ela se torna inserida na nossa vida num todo. Então, como é que eu vou estagnar os traumas do passado? Aceitando Jesus como meu Senhor, aceitando Ele como dono da minha vida, aceitando Ele como meu Salvador. E a gente só consegue isso quando a gente começa a dizer não às tentações. O principal ponto nosso, enquanto cristãos convertidos, pessoas que decidiram levar uma vida no propósito, nos caminhos do Senhor, é dizer não à tentação. A gente começa a lutar no mundo espiritual, a gente começa a vencer essa batalha espiritual quando a gente começa a dizer não ao pecado, não às tentações. E isso é um processo fácil? Isso é bem difícil, mas é possível. Isso é uma questão de decisão. Nós precisamos decidir levar essa vida com Cristo. E nós precisamos decidir levar essa vida longe do pecado. E nós precisamos decidir uma transformação, viver uma transformação. E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a quebrar esses elos dessas correntes que foram impostas, né, que foram colocadas na nossa vida, sem que fosse a nossa escolha, mas que a gente tem todo o poder, através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Deus, através do sangue de Jesus, a gente tem todo o poder de quebrar essas correntes, né, de deixar de ser vítima da ação do inimigo, mesmo que essas ações tenham acontecido lá na nossa época, no nosso tempo de criança. Nós precisamos realmente tomar a decisão de viver uma vida nova, né, de viver uma vida transformada. Agora, como é que acontece isso? Como é que o inimigo age na vida de uma criança? O inimigo age na vida de uma criança? Será que o inimigo ele tem esse poder de agir na vida de uma criança? Tem sim. Nós temos várias passagens na palavra, nós temos várias passagens na Bíblia que mostram a ação do inimigo na vida de pessoas, né? Eram meninas endemoniadas, nós temos várias passagens que comprova que o inimigo ele age sim na vida de uma criança. Vamos lá no livro de Salmos 4:8. Salmos 4, versículo 8. Diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Olha a palavra que o Senhor nos deixa. Ele nos convida a sair desse estado de inércia, de sofrimento, de dor, de amargura, para habitar com Ele em segurança. Eu vou repetir: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então é uma decisão nossa que a gente pode tomar e dizer isso para o Senhor. Dizer isso para o Senhor: eu vou deitar em paz, eu vou dormir, porque o Senhor está tomando conta da minha vida, o Senhor está zelando pela minha vida. No livro de 2 Timóteo 4:18, vamos lá dar uma olhadinha também, fala um pouco a respeito disso. 2 Timóteo 4:18 diz assim: Segunda Timóteo, em primeira. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então isso é uma promessa. Nós não precisamos viver presos lá no passado. A gente não precisa viver aprisionado a esse passado que um dia nos foi imposto. A gente não pode ficar culpando o mundo por isso e o tempo passando e os anos passando e a gente continuar nesse mar de lamas. A gente precisa tomar essa palavra aqui como verdade. Ó. E o Senhor me livrará de toda má obra. Que má obra que a gente está se referindo aqui? Aquilo que foi plantado na nossa vida lá no passado. E guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Lá no livro de Provérbios 19:11, também tem uma citação importante dentro do que a gente está falando. Provérbios 19:11. Diz assim: o entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Vou repetir. O entendimento do homem retém a sua ira. Ou seja, a partir do momento que você a partir do momento que você tem entendimento, a sua ira ela é retida. A partir do momento que você entende o problema que você viveu, que você entende o porquê dessa situação,
a sua ira ela é retida, ela é retirada, ela é arrancada de dentro de você. E a sua glória é passar sobre a transgressão, ou seja, a gente vai glorificar o nome do Senhor quando a gente conseguir passar por cima disso tudo. Quando a gente conseguir olhar para a nossa vida e falar assim, tudo aquilo que fazia parte do passado não me incomoda mais. Tudo aquilo que me aprisionava não me aprisiona mais. Tudo aquilo que fazia com que eu andasse em trevas não faz mais. Não vai mais reter. As minhas bênçãos não estão mais retidas. Porque no mundo espiritual eu estou liberto. Eu estou livre. Eu consegui alcançar um nível na qual tudo aquilo ficou para trás, me serviu como experiência, mas não vai me atrapalhar, não vai atrapalhar a minha vida. E a gente começa a entender, acho que é importante colocar, é que o inimigo ele consegue ter esse acesso porque ele é um ser espiritual. Então, o caminho, né, que ele usa para chegar a esse ponto é o lado espiritual. Por isso que a gente precisa zelar pelo nosso lado espiritual. Por isso que a gente precisa vigiar o nosso lado espiritual. Por isso que a gente precisa crescer, estar na palavra, buscar na palavra as verdades que o Senhor nos deixou. Que é para a gente possa ser liberto desses males, disso que nos aprisiona. Né? Isso é muito importante a gente pensar. É que o inimigo ele é um ser espiritual e aí ele tem acesso direto à nossa vida espiritual. E se a gente estiver blindado, se a gente estiver na palavra, jejuando, orando, subindo um monte, vivendo em Cristo, trabalhando na obra do Senhor, a gente realmente consegue estar blindado para isso. A gente consegue estar com a nossa vida bloqueada, fechada para qualquer ação que ele venha ter contra nós. Amém? Então o convite é que a gente venha meditar na palavra, que a gente possa estar acompanhando esse estudo, todos os capítulos. É um livro muito interessante, é libertador. Eu vou estar sempre trazendo versículos na palavra que comprovam isso que foi dito no livro, para que a gente possa estar aí junto, buscando esse crescimento, buscando o nosso crescimento espiritual e buscando tratar essas feridas que um dia foram colocadas na nossa vida, amém? Eu espero que vocês tenham tido proveito e que a gente possa estar aí dividindo. Eu estou sempre no Facebook, no WhatsApp, a gente pode estar falando a respeito, amém? Fique com Deus aí. Boa tarde.